Sim, meu amigo, já podemos ver na prática os impactos da crise do INSS, daquela fraude absurda do INSS, na popularidade do Lula. Olha só a notícia: a crise do INSS faz a popularidade do governo voltar duas casas. Quem diz isso aqui? Conversas de bastidores, tá? É uma coluna do Lauro Jardim, mas quem afirma isso, supostamente, é o próprio Sidônio Palmeira. Sim, de fato, ele afirmou, de acordo com conversas de bastidores, volta a dizer, comentários com aliados. Ele disse que essa crise consumiu todo o avanço que ele tinha conseguido nos últimos meses. Avanço esse que já é bastante questionável. Então, se estamos falando de uma crise que teve um impacto na popularidade do Lula, e a popularidade já não estava grandes coisas, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o Lula hoje está pior do que ele estava um mês atrás, por exemplo. E na verdade, essa crise do INSS impacta demais o governo Lula, porque bate nele exatamente onde ele não poderia sofrer, justamente numa situação que prejudica pessoas pobres, em muitos casos extremamente pobres, velhinhos, doentes, pessoas que não têm sequer uma capacidade de compreender as fraudes que foram cometidas contra os seus vencimentos, contra os seus pagamentos, o que desmonta por completo esse negócio de pai dos pobres, o governo que se importa com os pobres e etc. E nisso aí, o governo do Lula, portanto, segue desesperadamente tentando ligar o governo Bolsonaro a todo esse caos, a toda essa situação. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, aqui o Lauro Jardim trouxe esse ponto, trouxe essa questão, basicamente dizendo que o Sidônio Palmeira está bastante frustrado com a repercussão negativa desse caso. E vamos lá. Não que eu goste do Sidônio Palmeira, não que eu acho que ele esteja fazendo um bom trabalho de marketing para o Lula, torço para que não faça, inclusive, mas imagine que você é o marqueteiro do Lula e você pegou um governo completamente destruído em matéria de popularidade, você tem aí o status, o bônus de ter sido marqueteiro da campanha vitoriosa do presidente e agora você tem que fazer milagre. Você tem que tirar leite de pedra. Imagina que você está aí com 2, 3 meses de trabalho tentando reverter uma queda de popularidade brutal e me aparece essa crise logo na sequência. Aí, meu amigo, fica difícil você fazer o seu trabalho, não tem santo que faça esse milagre. Então, o que parece aqui, de acordo com essas conversas de bastidores, é que o Sidônio Palmeira vai ter que voltar à estaca zero. Qualquer tipo de progresso que tenha sido feito, que eu acho que não foi progresso nenhum, a minha percepção é essa, vai ter que ser reconquistado, sabe-se lá a que duras penas, os próximos meses. E o Lula não tem tempo para isso, meu amigo. Daqui a pouco começa já a pré-campanha. Se ele entrar queimado desse jeito, principalmente nesse tema, nesse assunto específico, pouquíssimas pessoas vão querer ficar do lado dele nessa história. Inclusive, é a armadilha que o próprio governo criou para si próprio. Por quê? Escândalos de corrupção não são novidade no governo Lula. Sempre existiram e sempre vão existir porque a corrupção está no DNA desse governo. Não dá para ser diferente. Só que olha só, lá em 2005, 2006 por aí, teve o escândalo do Mensalão. E foi um escândalo de compra de votos que aconteceu via Correios, principalmente, mas não atingiu o povão, né? O negócio ali mais em altos escalões. Ele quase sofreu um processo de impeachment. Culpe todos os que falaram que o Lula não tinha que sofrer impeachment, que tinha que sangrar até as eleições. A culpa do PT ter permanecido no poder por tanto tempo é desse pessoal. O Lula estaria arruinado se isso tivesse acontecido lá atrás. Deixaram rolar e agora a gente paga o preço dessa história. Depois teve o Petrolão, obviamente, que acabou transcorrendo por um período muito grande, mas novamente a Petrobras, uma empresa estatal, sendo assaltada,
para favores políticos e etc. E depois que tudo aconteceu, Operação Lava Jato, o Lula preso, etc., depois que o Lula foi perdoado pelo STF, ele veio com o discurso de que essas investigações, na verdade, tinham como intenção prejudicar os avanços feitos pelo governo Lula em favor do povo. Seriam as elites contra o povo, atacando o único governo que fez o pobre sair da pobreza. Esse tipo de discurso que a gente conhece muito bem. Só que com o novo esquema de escândalo deflagrado e demonstrado aí por várias investigações, muita coisa vai aparecer, esse discurso aí não funciona mais. O que acontece? A fraude do INSS não é para favorecer, a denúncia disso não é para favorecer elites nem nada do tipo. Algum demente pode falar que é para prejudicar o sindicalismo. E eu sei que muita gente vai falar isso, que é ligada à área, mas nunca vai ser o discurso oficial, porque uma quantidade absurda de pessoas pobres foram lesadas, foram fraudadas, foram roubadas em seus vencimentos, em muitos casos, vencimentos pequenos, gente que recebe um salário mínimo, gente lá do sertão do Nordeste, gente lá do meio da floresta amazônica, muitos e muitos casos relacionados ao Nordeste, relacionados ao norte do país, uma coisa cruel de fato contra pessoas vulneráveis. Não cabe esse tipo de discurso. Aí é claro que o governo tenta fazer o quê? Colocar a culpa no governo anterior. Estão procurando aqui investigações na Caixa Econômica, lá entre 2019 e 2020, só que já tentaram investigar, não conseguiram achar nada no passado, também vão tentar olhar a questão aqui de emendas de deputados e senadores e etc., enfim, a situação aqui é bastante desesperada por parte do governo Lula para tentar colocar algum tipo de culpa no Bolsonaro nessa história. É aquele discurso. O Bolsonaro, a fraude aconteceu no governo Bolsonaro e foi sanada no governo Lula. O que é uma redução absurda da verdade. Porque havia ali um total de descontos, lembrando que esse total de descontos aqui não significa que eram ilegais, mas provavelmente a maior parte era ilegal. O que vai ficar autorizando esse tipo de coisa? Mas na época do Bolsonaro, último ano do governo dele, 700 milhões de reais em descontos. 2024, 2,6 bilhões de reais de descontos já no governo Lula, obviamente. Ah, mas isso aqui é porque o governo agora descobriu. Beleza, só que em 2023 já dava para ter descoberto esse problema. Já se sabia, dava para ter combatido isso em 2023. O governo não fez nada e deixou que 1 bilhão e um pouquinho de 2023 esse valor fosse desviado dos pobres e depois quase 3 bilhões no ano seguinte. Então, o governo foi pelo menos leniente nesse caso. E aí, realmente, né, aqui ó, o pessoal da Veja, essa reportagem aqui é da Veja, essa outra do Poder 360, a outra do Lauro Jardim, conforme eu falei, houve pelo menos demora e omissão, e aí ao custo de bilhões de reais em prejuízos para pessoas vulneráveis. Então, aqui eles pontuam que quem construiu a carreira política falando que iria proteger os mais necessitados não deveria permitir que eles fossem roubados, fossem lesados de alguma forma. E tem outro ponto também que eu citei aqui no canal, outra fragilidade do governo Lula nesse sentido, que é, ele demorou a demitir o Carlos Lupe. O cara tinha que ter caído no primeiro instante em que a situação veio à tona. Como ele fez com Stefanuto, diga-se de passagem. Ele ficou segurando o Carlos Lupe, sem qualquer razão para isso, porque o cara já estava todo enrolado nessa história, e isso só ajudou a demonstrar cada vez mais que o Lula não estava nem aí para os pobres no fim das contas, ele queria apenas salvar o seu capital político. E não é para menos, portanto, que a popularidade do Lula, sim, já teve um impacto significativo com essa crise, e na medida em que mais informações começarem a aparecer, pior vai ficar essa história para o Molusco. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.